nós estamos desenvolvendo um trabalho lá, faço acompanhado das mulheres da nossa casa, algumas das mulheres que são cuidadas por mim estão aqui, e já agradeço vocês pela disposição de estar aqui me acompanhando, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Lucas, no capítulo 13. Fiquei muito feliz dessa palavra, desse tema. Nós fizemos também um congresso esse ano sobre raízes, e é algo que o Senhor tem falado muito comigo, muito com as mulheres da nossa casa. Eu sempre tenho falado muito para elas sobre isso, sobre ser enraizada, sobre ter uma raiz forte, uma raiz firme. Então é uma palavra que fala muito ao meu coração. No Lucas capítulo 13, no versículo 6, vai dizer assim: e dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando, e disse o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta-o, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa a este ano, até que eu escave em redor e esterque, e se der fruto, ficará, senão, depois a mandará cortar. A Bíblia, irmãos, ela vai usar vários textos falando, pode se sentar, relacionando a nossa vida com árvore. É muito corriqueiro nós lermos texto, ouvirmos ministração, até músicas, né, que falam sobre a nossa vida ser uma árvore, sobre nós sermos uma planta. Um exemplo é lá em Salmos 1, vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes de seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Assim como na natureza, que toda planta ela passa por um processo de crescimento, assim também é a nossa vida. Nenhuma criança que tem alguns bebezinhos, nenhum bebezinho ele nasce pronto. Nenhum bebê ele já nasce com maturidade suficiente. Então todas nós passamos por um processo. Assim como as plantas são plantadas, são regadas, elas crescem, elas frutificam, assim também é na nossa vida. Nós passamos por um processo, porque nada ele já nasce frutífero, nada nasce pronto. Tudo precisa passar por um processo e etapas fundamentais para a nossa vida. E é assim com a gente. Antes de ter um fruto, há uma semente pequena, mas que é importante para a planta. Há uma semente que é cheia de potencial e, se cuidada, ela começa a germinar. Depois dessa semente, ela vem uma raiz, e a raiz ela sustenta a planta. É na raiz que nós encontramos o que nós precisamos. A raiz ela nutre e ela dá o crescimento necessário. Com as raízes já fortes, então vem as folhas, e as folhas representam que a árvore ela está viva, a vitalidade na árvore. E depois vem o fruto. E o fruto ele vai aparecer como resultado de todo esse cuidado, de todo esse processo que a planta passou. Todo o processo vai ser visto depois no fruto. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre essas etapas, assim da planta, que nós conseguimos pegar isso para a nossa vida. Como toda planta passa por essas etapas necessárias. Nós, como cristãos, nós precisamos passar por algumas etapas que são necessárias para a nossa vida. A semente, falando de parte literal, ela é a parte da planta que contém o embrião, os nutrientes importantes para a planta. Depois disso, então, vem a raiz, que é o que fixa a planta no solo. É ali que conduz, que a água vem e traz os nutrientes necessários para a planta. Também pode representar sobre a nossa vida uma base, um fundamento. É na raiz que nós conseguimos ter firmeza. A folha, ela produz o alimento para as plantas. E é também assim na nossa vida, ela pode representar um crescimento, uma mudança, vitalidade sobre nós. E o fruto vai ser o resultado dessa planta que foi cuidada. E na nossa vida nós podemos ver como um resultado também, resultado de conquistas, algo que é visível. E nós sempre falamos sobre frutos. É muito comum nós pregarmos, até nós direcionarmos alguém na igreja falando que ela precisa dar frutos. Nós falamos muito sobre isso porque muitas das vezes nós queremos somente ver o resultado das pessoas. Nós medimos as pessoas através de resultados. Nós olhamos para as pessoas esperando algo dela, porque nós queremos ver resultados.
Mas Deus, Ele não está preocupado com os seus resultados. Deus, Ele está preocupado com as suas raízes. Deus, Ele não está preocupado em quantos ministérios você está servindo, se você está cantando bem, se você não está, se você prega, se você não prega. Deus está preocupado como estão as suas raízes, como está a sua base. É isso que Ele se preocupa, porque é na profundidade das raízes que nós encontramos a nossa firmeza necessária para nós caminharmos. É na profundidade das raízes que nós vamos ver se nossos frutos vão ser duradouros ou não. Porque uma raiz podre ela morre. Mas uma raiz firme, ela cresce, ela se fortalece, ela frutifica cada vez mais. Mas as pessoas estão olhando para nós, querendo ver o nosso resultado. As pessoas estão olhando para nós para ver o que o nosso braço consegue fazer, o que os nossos dons e talentos conseguem fazer. Mas Deus hoje Ele está preocupado com as suas raízes. É muito bom sim, você deve sim desenvolver o seu ministério, o seu chamado. Não estou dizendo que você não precisa fazer isso, não. Mas chamado precisa ter raiz firme, porque senão não sustenta. Sabe, pastor Maxwell, aquela pessoa que vem, serve, quando você vê já não está mais na igreja, abandonou o pastor, abandonou a casa, porque raiz podre, raiz fraca, base fraca, não tem base sólida. E hoje o Senhor está preocupado com as suas raízes. Mas Mari, eu estou na igreja sim, eu estou desenvolvendo o meu ministério, eu estou desenvolvendo o meu chamado, eu faço caridade, eu ajudo os outros. Mas será que isso é fruto? O problema é que nós estamos confundindo folha com fruto. Nós confundimos aquilo que nós fazemos com fruto. As folhas, elas são importantes sim, elas vão mostrar que a árvore está viva. Mas o fruto não é isso. As folhas, elas vão dar aparência, e elas vão revelar o que nós fazemos, o que há dentro da árvore. Mas nós confundimos folha com fruto, porque nós estamos tão acostumados com os afazeres da igreja. E quem passou pelo radical vai saber essa agora, pastor. O que é fruto? O fruto vai estar lá, a nossa referência está em Gálatas 5. Vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Percebe que Paulo não vai falar frutos, mas ele vai falar o fruto. Porque são várias manifestações. As obras nós não produzimos separadamente, mas é um conjunto de características. As nossas obras, elas são um conjunto. O fruto não é aquilo que eu faço para Deus, mas é que o Espírito coloca em mim. É a revelação, é a forma que o Espírito age em mim. Mas qual que é o problema? Nós estamos tão atarefados. Nós estamos servindo em tantos lugares. Nós estamos fazendo tantas coisas. Nós estamos usando os nossos dons e os nossos talentos que o Senhor nos entregou, porque há falta de fruto dentro de nós. Nós estamos perdidos com tantas outras coisas, porque há falta de fruto dentro de nós. Sabe por quê, pastor? Aí a pessoa está aqui servindo na igreja, mas o pastor chama atenção, já não quer mais. Falta de fruto. Aí está aqui no ministério, mas o pastor falou alguma coisa, não quer mais. Falta de fruto. Eu estou na igreja adorando, levanto a minha mão e adoro, mas o irmão que está do meu lado eu não amo. Eu faço caridade, eu vou lá no projeto do pastor, vou lá, ajudo, mas eu preciso tirar a selfie para postar, porque eu não sou bondoso de verdade. Eu faço as coisas porque eu quero esconder algo que eu não tenho. Eu estou usando a igreja como um escudo de algo que eu não tenho dentro de mim. Eu estou servindo, eu estou em todos os ministérios da igreja, eu estou adorando, eu estou pregando, eu estou evangelizando, mas dentro de mim falta amor, falta alegria, falta mansidão, eu não consigo segurar minha boca. Eu não tenho o fruto do Espírito dentro de mim. E eu não sei vocês, mas toda árvore ela vai demonstrar o fruto. Você conhece o fruto pela árvore. Se você olha uma macieira, você vai saber porque tem uma maçã lá.
Você vai ver uma jabuticabeira, vai reconhecer porque tem uma jabuticaba lá. Nunca vai ter uma jabuticaba em uma árvore que não é uma jabuticabeira. O fruto revela a árvore. Qual árvore que você está sendo? Qual é o fruto do Espírito que você está revelando? Qual é o fruto do Espírito que você está revelando? Porque nós somos muito bons de falar, de apontar o irmão, de falar o erro do outro, mas nós não conseguimos olhar para nós e ver qual é o nosso erro. O que nós estamos fazendo? Como estão as suas raízes? Essa noite, irmão, talvez você não vai sair daqui girando, pulando, voando. Mas se você sair daqui dessa noite pensando, é o que basta. Porque é através de algo lógico que você vai começar a mudar a sua vida. Sem emocionalismo. É muito bom sim, lá na igreja nós também quase voamos nossos cultos. Nós somos pentecostais, é muito bom sim. Mas nós precisamos ser um pouco mais racionais. Que tipo de árvore que você está sendo? O fruto verdadeiro ele é interno antes de ser externo. O fruto verdadeiro ele vai ser demonstrado nas nossas formas de agir. A pior coisa, irmão, é a pessoa falar assim: eu não quero ser crente igual aquele porque ele é fofoqueiro. Não, ser crente igual essa pessoa eu não quero. Porque não tem fruto. Folha sem fruto significa aparência sem presença. Será que você tem só aparência ou você tem a presença de verdade? Será que você está vivendo de uma aparência ou será que você tem a presença de verdade dentro de você? O que você tem demonstrado? Qual é o fruto que você tem revelado? Será que você tem amado o seu irmão de verdade? Será que você tem sido bondoso de verdade? Será que você tem sido fiel à sua igreja de verdade? Ou você está vivendo de aparência? Não, porque eu quero que a pastora olhe e veja isso em mim. Eu quero que os irmãos olhem e eles vejam a minha aparência. Mas dentro de você está como? Aí a sua raiz está fraca, a sua base está fraca. E você não sabe por que você está passando por tanta coisa, porque você está se escondendo em algo que deve ser revelado e curado. Como estão as suas raízes nessa noite? Nós vemos que uma árvore está ruim. Ela pode até ter folhas boas, bonitas, mas ela vai demonstrar nas suas atitudes diárias se ela está boa ou não. Nas suas atitudes diárias, quando ninguém vê, quando você já não está mais dentro da igreja, quando você está lá no teu trabalho, na tua escola, aí sim você vai revelar se você é uma árvore de verdade ou não. Lá que você vai revelar o seu fruto verdadeiro. É lá na tua casa, com seus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, que você vai revelar o fruto verdadeiro. Como que você tem sido quando ninguém está te vendo? Como que você tem sido quando você não está aqui no ajuntamento com os irmãos? Porque as pessoas nós até conseguimos enganar, mas o Espírito não. O Espírito te sonda todos os dias. Ele te conhece, ele sabe teu deitar, ele sabe teu levantar. E dele você não adianta querer pôr máscara, querer mostrar as suas folhas, não. Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe como está as suas raízes. Mas as pessoas estão olhando para você e vendo as suas folhas. Tá bonita, tá na igreja, tá servindo, tá cantando. Mas Deus está vendo que dentro de você talvez esteja apodrecendo as suas raízes. Por fora tá tudo bem. Você até chega aqui na igreja, coloca um sorriso no rosto e tá tudo bem. Os irmãos falam: paz do Senhor, está bem? Estou bem. Mas só você sabe como está dentro de você. Só você sabe como está as suas raízes. Aí você olha para esses frutos pro fruto do Espírito e você não consegue ser nenhum. Você olha e fala: Mari, eu não consigo me identificar com nada. Realmente eu não sou bondosa, eu não sou amorosa, eu não sou fiel. Eu não sou nada, eu não sou amável. Você olha para o fruto e não se identifica com nada. Você olha para o fruto e você de lá você não tem nada, você tem tudo ao contrário. Ou talvez você tenha alguma coisa ou outra. Sabe por quê? Porque a tua raiz está fraca.
A tua raiz está morrendo. E talvez você não esteja percebendo, mas o Deus que está na casa me trouxe aqui para falar: ei, há esperança ainda. Há esperança para você. A tua raiz não vai morrer. Não se preocupe. É só você ter consciência disso. É só você ter minha presença. É só você ter intimidade. A raiz, ela não vai morrer. A raiz não vai morrer. A sua raiz você não consegue mostrar para ninguém. É somente você e o Pai sabe como você está. Como que você está nessa noite? Não é o outro falar: eu acho que o outro está assim. Normalmente nós somos muito bons para apontar o erro do outro, a falha do outro. Mas nós somos muito difíceis para nós vermos as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros. Hoje é você e Deus. Como estão as suas raízes? Como está a sua base? É por isso que você não consegue ter mais profundidade nele. É por isso que você vê pessoas avançando no ministério e você parece que não sai do lugar. Porque você não consegue mais ter profundidade. A tua raiz já não está mais correndo pela terra. A tua raiz está apodrecendo. Está morrendo. Porque você não consegue mais ter intimidade com o Pai. Você lembra quando você se converteu? Quando você conheceu Ele? As experiências que você teve? Aí começou a passar os anos, as coisas começaram a acontecer, você começou a se desiludir no ministério, pessoas te feriram, pessoas te machucaram, e você foi se escondendo nos afazeres, e você foi servindo de forma mecânica, porque você acha que é necessário somente servir. Mas aquele amor verdadeiro que você tinha pela presença já não tem mais, aquele fogo que queimava sobre você já não queima mais. As pessoas olham para você e já até vê diferença. As pessoas não sabem mais porque você está desse jeito. Porque você anda tão rancorosa, porque você anda tão amarga, porque você anda tão triste. É a sua raiz morrendo. É a sua raiz morrendo. Mas o problema é, pastora, que hoje em dia nós vivemos de culto de pessoas emocionadas e não pessoas enraizadas. Nós vivemos uma geração que é emocionada, com qualquer louvor chora, qualquer palavra chora. Aqui no culto chora. Aqui no culto faz tudo. Sente a presença nas reuniões, nos congressos. É cheio da presença. Mas a realidade é que a raiz ela não tem profundidade. A base está fraca. Vive de culto de emocionalismo, porque fica na expectativa que vai vir alguém de fora. E não estou falando que as pessoas de fora não são usadas, mas hoje eu vejo isso muito na igreja. Porque nós queremos uma palavra nova. Nós queremos que as pessoas de fora sejam usadas. Nós vivemos de emoção, porque qualquer coisa que me toque eu choro na igreja. Mas quando é algo de direcionamento, quando o pastor precisa falar algo, quando o pastor precisa chamar atenção, aí demonstra como está a raiz. Nós vivemos de culto, de emocionalismo. Aqui dentro está bem, mas lá fora já não está. Aqui dentro é, mas lá fora já não é mais. Aqui está adorando, mas lá fora já não adora mais. Aqui fala que Deus é Pai, mas lá fora já não fala mais. Nós vivemos dias de pessoas emocionadas. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ser uma igreja enraizada. Nós precisamos ter as nossas raízes fortes. Nós podemos sim chorar, adorar, pular, gritar. Isso faz parte do nosso culto. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ter a nossa raiz firmada. Sabe por quê? Nós vamos reconhecer a pessoa que tem raiz firme quando vem a tempestade. Quando a tempestade vier sobre a sua vida, será que o vento vai te levar? Será que você vai balançar? Quando a tempestade vier, como você vai estar? Aí sim você vai ver se a sua raiz está firme ou não. Quando as tempestades vierem sobre a sua vida, você vai ter a convicção se você está firme ou não. Se você está fixada bem ao solo ou não. Quando aquilo bater na sua porta que você não está esperando, você vai entender se você está enraizada ou não. Quando você precisar passar por algum momento de deserto, você vai entender que se você está enraizada ou não.
Porque raiz fraca, qualquer vento leva, qualquer tempestade leva. Raiz fraca, qualquer coisa desvia, qualquer palavra já não quer mais. Chegou na igreja, a irmã não olhou na cara, não quer mais. A irmã sentou no lugar que é dela, já não quer mais. Nós precisamos ter a certeza que nós somos uma raiz forte, uma árvore forte, fixada em um solo forte. Porque quem tem raiz forte, vai vir o vento que vier, ela vai continuar de pé. Tá difícil, tá doendo, tá chorando, mas tá servindo. Tá passando por dificuldade financeira, mas tá aqui na igreja servindo. Tá passando por doença, mas tá falando: pastor, eu quero servir, eu sou a primeira a estar aqui no culto, sou a última a sair. Porque tem raízes, quem entende que tem raiz, não desiste por nada, mas permanece firme, firme, firme na presença do Pai. Nessa noite o Senhor quer mexer nas tuas raízes. Nessa noite o Pai quer mexer nas tuas raízes. Quem tem raízes firmes pode até cortar a árvore. Quem tem raízes firmes, a árvore pode até ser cortada, podada, mas vai viver o que está escrito lá em Jó, porque há esperança para a árvore cortada, que mesmo assim ela se nascerá novamente. Há esperança para você que foi cortada, você vai ser renovada. Eu não sei como está a sua árvore, eu não sei como você está. Eu olho para você e eu vejo somente o teu exterior. Eu vejo que estão todas belas, arrumadas. Eu olho para você e eu vejo somente o que meus olhos conseguem enxergar. Eu olho para você e eu não consigo ver como está o seu interior. Talvez você está aqui sorrindo, se esforçando, dando o seu melhor, mas só você sabe como você está por dentro. Só você sabe como que você chegou nessa noite. Só você sabe as batalhas que você precisou passar para estar aqui nessa noite. Só você sabe as batalhas que você passa diariamente. Só você sabe as lutas. Deus hoje Ele não está olhando para as suas folhas. Ele não está olhando para o seu ministério. Ele não está olhando para o que você desenvolve para Ele. Mas Ele está preocupado com as suas raízes. Ele está preocupado com de fato você tem vivido no seu interior. Ele está preocupado com você. A pergunta hoje não é o quanto você tem produzido, o quanto você tem dado, em quantos ministérios você tem servido, o quanto você tem ajudado o pastor, mas sim como estão as suas raízes, porque para esse ministério crescer, e ele está crescendo cada vez mais, o pastor precisa de gente com base forte, que aguente a pancada, que vá com ele em qualquer lugar, que feche junto com ele, que não deixe o vento levar, que não deixe as pessoas levarem, que não saia por qualquer coisa. Precisamos de pessoas com base forte. Mas as pessoas, elas não estão preocupadas muito com raiz, não. Elas só estão preocupadas com folha. Porque raiz não aparece em rede social. A raiz, ela não recebe aplausos. A raiz, ela não pega um microfone e sobe em púlpito. Folha sim. Folha é mostrada, folha dá para você postar, folha dá para você tirar foto. Mas raiz não. Raiz quem conhece é somente o Pai. É você e o Pai. Porque nós estamos preocupados em mostrar os nossos talentos e resultados. Nós queremos medir as pessoas pelos seus resultados, pelo seu talento. Nós queremos nós mesmos nos colocarmos porque nós temos muito talento, nós temos algo muito bom para demonstrar para as pessoas. E nós, muitas das vezes, achamos que nós somos muito bons, sim. Mas o Pai hoje está preocupado com o que você tem profundidade nele. Se você tem se aprofundado cada vez mais. E essa dor que você tem sentido, esse desânimo que você sente, essa vontade de ficar em casa, de não cultuar mais, essa tristeza que você passa, essa vontade até de tirar a tua própria vida. Aí você fala que é desânimo, não, é só cansaço. Não, é só muita tarefa que eu tô.
a tua raiz morrendo. Não é desânimo, não é a falta de o que fazer, não, porque você até faz muita coisa. É a tua raiz que não está sendo regada. É a tua raiz que não está encontrando água. É a tua raiz apodrecendo. Porque você tem guardado tanta coisa dentro de você, tantas pessoas acessaram a sua vida, tanta mágoa que você guardou todo esse tempo, tantas palavras que foram lançadas para você e você tomou aquilo como uma verdade, e você foi guardando, e você foi se transformando em um lixo espiritual. O que você tem carregado dentro de você? O que você tem guardado? Será que aquelas palavras que lançaram sobre você ainda dói? Será que aquele abandono que você sofreu ainda dói? Aí você coloca um sorriso, uma roupa de crente, vem aqui e adora. E parece que você sai daqui do mesmo jeito. Você olha para o irmão e ele está adorando, pulando, e você quer sentir aquilo, mas parece que você sai daqui do mesmo jeito. E aos poucos você está morrendo. E aos poucos a tua árvore está apodrecendo. O que tinha folha já não tem mais. O tronco já está quebrando. Como estão as suas raízes? Como que você está? Se eu pudesse hoje olhar para você e olhar para a sua alma, o que eu veria? Se você entrasse aqui e nós não vêssemos a tua aparência, mas a gente visse a tua alma, o que a gente iria ver? Será que nós iríamos olhar e ver uma pessoa feliz? Ou será que por dentro você está machucada, triste, abatida? Como que você está por dentro? A sua raiz, ela precisa de água. A sua raiz, ela precisa beber água. A sua raiz precisa de água. Mas a boa notícia é que um dia Jesus subiu a um poço e encontrou uma mulher e pediu a ela água. E falou para ela assim: se você soubesse quem te pede água, mulher. Hoje Jesus sobe aqui e Ele te oferece dessa água. Ele oferece água para você, porque Ele está vendo que você está morrendo. Ele está vendo que tua raiz está apodrecendo, e Ele te oferece água. Que água? Que água? A tua raiz está fraca. Você precisa beber dessa água nessa noite. Nessa noite Jesus sobe aqui e marca um encontro com cada uma de vocês para te oferecer água. Sabe o que é melhor, irmão? Essa água é gratuita. Você não precisa pagar. O preço já foi pago por você. Alguém já pagou o preço por você para que você estivesse aqui. É somente você falar: Jesus, eu estou assim mesmo, eu preciso de água, eu preciso beber de água, a minha raiz está fraca, eu estou morrendo, eu preciso de vitalidade sobre mim. Jesus está aqui nessa noite te oferecendo água, porque Ele está vendo que a sua árvore está morrendo. Ele está vendo que você está morrendo. Em Colossenses 2,7 vai dizer assim: enraizados nele com raízes firmes, e edificados nele, firmados na fé, como fostes ensinados, transbordando de gratidão. Enraizados é aprofundar as nossas raízes, porque se nós não aprofundarmos, a árvore sem raiz ela morre. Nós precisamos ter essa base sólida de firmeza. Edificados vai trazer a ideia de construção, fortalecimento para a nossa vida cristã. Nós precisamos ser fortalecidos dia após dia e gerar maturidade entre nós. Porque quando nós somos maduros, nós deixamos qualquer coisa nos desanimar. Quando nós somos crentes maduros, nós não deixamos qualquer pessoa nos tirar da presença dEle. Porque nós temos consciência de quem nós servimos e aonde nós estamos. Firmados na fé vai trazer a ideia de sermos fortes, ter uma fé inabalável, uma fé que nenhum ventinho vai levar, mas nós vamos sempre estar firmes nele. Transbordando de gratidão, quando Paulo fala sobre transbordar de gratidão, transbordar é algo que excede a medida, é algo que vai além. Então, se eu estou firmado nele, enraizado nele, eu vou transbordar. Se eu estou firmado nele, enraizado nele, eu vou transbordar.
Tudo isso junto vai mostrar a maturidade cristã. E hoje em dia é tão difícil nós vermos pessoas maduras na fé. A gente cuida de igreja, a gente sabe, hoje eu vejo o quanto é difícil você discipular pessoas, você cuidar de pessoas. Porque cada um vem com ensinamento, cada um tem uma ideia sobre o que é igreja, sobre o que é evangelho. Aí para você discipular é muito difícil. E as pessoas hoje em dia, elas não querem ser corrigidas mais. É o que elas sabem, o que elas querem, é isso. Mas eu creio que aqui existe pessoas maduras. Eu creio que aqui se reuniu um povo maduro que entende sobre a palavra de Deus. Eu creio que aqui existem crentes, mulheres maduras que entendem a palavra do Pai. Eu creio que aqui você é uma mulher madura. E você não vai deixar qualquer coisa te tirar dessa presença. Você não vai deixar qualquer vento te levar. Você não vai deixar qualquer pessoa te tirar. Porque você é uma pessoa madura. E na parábola que nós lemos no início, de Lucas 13, vai mostrar que Deus, Ele não procura os frutos. Mas Ele está muito preocupado e Ele investe tempo sobre a nossa raiz. Porque o dono da vinha, ele esperava o fruto. Ele esperava lá colher algo. Ele queria alguma coisa. Mas a figueira, ela estava o quê? Estava estéril. Não havia mais resultado nela, não havia mais chance nela, não tinha mais nada que ela podia oferecer. E talvez você está aqui nessa noite assim, uma árvore estéril. Talvez para você não tenha mais resultado, as pessoas olhem para você e já não tem mais jeito. Talvez alguém que está querendo até te cortar, porque você só está lá, só é mais uma, só está no meio, só tem aparência, já não tem folha, já não tem nada, já não revela mais o fruto do Espírito. Mas o viticultor pediu: deixa-me cuidar dela mais um pouco, eu vou cavar ao redor, vou adubar e vou tratar. Sabe o que isso significa, irmã? Deus, Ele não desistiu de você. As pessoas sim, elas desistem de nós. As pessoas sim nos jogam para o canto quando nós já não somos mais necessárias na vida delas. As pessoas sim nos abandonam. As pessoas sim, elas querem ver os nossos resultados. As pessoas sim, quando vê que você não está multiplicando, frutificando na igreja, no trabalho, em casa, elas querem te cortar, elas querem que você saia, elas não querem mais estar com você. Mas com Deus não é assim não. Deus, Ele olha para a tua raiz e a chance, a vida ainda, a vida em Deus, a chance ainda para o Pai. Ele olha para as suas raízes. Mesmo quando você parou de frutificar, Ele não te arrancou. Mesmo quando você deu uma pausinha da igreja, Ele não te cortou. Mesmo quando você falou para a pastora: não vou servir mais, Ele não te cortou. Porque Ele quer que você volte a dar folha, a revelar o fruto. Ele quer que você volte a revelar. E hoje Ele está te adubando. Ele está mexendo na terra. Ele está vendo ali como estão as suas raízes. Ele está te regando. Porque há esperança para você. Há esperança mesmo cortada. Há esperança para você. Mas talvez vai doer um pouquinho. Nessa poda vai doer um pouquinho. Porque nós precisamos tirar coisas que não são mais necessárias para nós. Porque quando Jesus mexe na terra, Ele precisa tirar as plantas daninhas do lado. Porque quando Jesus começa a mexer na terra, Ele começa a mexer naquelas feridas que você esconde. Porque quando Jesus começa a mexer na terra, Ele começa a mexer naquelas coisas que você não fala para ninguém. Porque quando Jesus começa a mexer na terra e vê as suas raízes de verdade, talvez vai doer um pouquinho sim. Vai doer um pouquinho sim. Talvez você vai se lembrar de algo. Talvez você vai ter que pedir perdão para alguém. Mas é necessário mexer nas raízes. Como estão as suas raízes nessa noite? Será que o Pai precisa mexer? Será que Deus precisa mexer nas suas raízes hoje? Eu te falo, irmã, a melhor coisa é você permitir que o Pai mexa em você, para que nasça algo novo. Eu, depois que entendi isso, entreguei para o Senhor para Ele fazer o que Ele quisesse na minha vida.
Muitas coisas começaram a acontecer. Eu sou crente desde os meus 12 anos. Eu me converti na Assembleia de Deus. Mas desde o meu tempo de convertida, eu sempre guardei muitas coisas comigo. Eu sempre estava na igreja. Eu nunca desviei, desde os meus 12 anos. Eu nunca fui para uma balada. Eu nunca bebi. Eu nunca fumei. Eu nunca fiz o que o mundo diz que é errado. Eu nunca me envolvi com pessoas fora do propósito. Tive 2 namorados, mas assim, 2 meses. Eu sempre fui uma pessoa que, olhando pra mim, eu era muito certa. E eu sempre fazia as coisas muito certas porque eu tinha muito medo de errar. Eu tinha medo do julgamento das pessoas sobre mim. Eu demorei muito para começar a namorar. Eu sempre levei a minha vida segundo o que a Bíblia falava, o que as pessoas falavam que é bom pra mim, o que a igreja pregava que era bom. Mas mal as pessoas sabiam que dentro de mim eu guardava tanta coisa que me machucava. Mas um dia Deus precisou mexer nas minhas raízes, porque Ele tinha um propósito sobre a minha vida. Ele queria me desenvolver e me lançar, mas com a raiz assim, morrendo não. Ele tinha um propósito sobre mim, mas Ele precisava mexer nas minhas raízes. Eu tinha um problema muito sério com meu pai. Eu tinha muito problema com paternidade. Quando eu comecei a namorar com o Gustavo, ele começou a falar pra mim sobre perdão. Porque eu estava dentro da igreja, mas mesmo assim eu ouvia sobre perdão, mas era o meu pai que tinha que me pedir perdão. Não era eu não fiz nada. E eu servia em todos os ministérios da igreja, cuidava da porta, cuidava das crianças, tudo que podia fazer na igreja eu fazia, mas eu não conseguia frutificar. Eu não conseguia crescer, eu não conseguia avançar, porque cada vez que eu dava um passo, parece que eu voltava 3, porque tinha muita mágoa, muita coisa podre dentro de mim, a minha raiz, a minha base estava fraca. E um dia eu decidi permitir que o Pai mexesse nas minhas raízes. Eu fui até o meu pai, falei para ele tudo que eu estava passando. Eu já não conversava mais com ele, não tinha mais proximidade. Nós fomos, meu pai era alcoólatra, para vocês entenderem, meu pai era alcoólatra, e quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, a gente pegou nossas coisas, esperamos ele trabalhar, pegamos nossas coisas e fomos embora de casa. A minha mãe tem 7 filhos, e durante muito tempo nós passamos muito medo com meu pai em casa. E por mais que eu já não morasse com meu pai, aquela mágoa, aquela dor continuou dentro de mim. E um dia eu precisei ir até a casa do meu pai, tive crise de pânico na esquina da casa, mas eu decidi que o Senhor mexesse nas minhas raízes. Eu fui lá, conversei, falei tudo de uma vez só, para não dar tempo dele falar, e eu desisti do que eu precisava falar para ele. Falei tudo o que eu precisava. E a partir daquele momento, Deus começou a me mexer. Porque o que eu precisava liberar foi liberado. Eu entendi que a minha raiz estava podre, ela estava morrendo, e ninguém estava vendo porque eu estava servindo. A minha folha estava bonita, a minha folha era, todo mundo via. Eu era o exemplo na igreja, porque as jovens precisavam seguir o meu exemplo, porque eu sempre fui a menina certa da escola, a menina certa da casa, a menina certa da igreja. As pessoas olhavam para mim e queriam o meu resultado. As pessoas olhavam para mim esperando algo. As pessoas olhavam para mim acreditando que eu iria fazer algo. Mas mal sabia elas que a minha raiz ela estava podre. A minha raiz estava morrendo, porque dentro do meu quarto os pensamentos que passavam sobre a minha cabeça mas e se eu não vivesse mais? Mas será que eu vou ser feliz um dia no relacionamento? Será que um dia eu vou conseguir casar? Será que um dia o meu esposo não vai fazer o que o meu pai faz comigo? Como estão as suas raízes? O que você precisa revelar para o Pai nessa noite? Dê permissão para que Ele mexa nas suas raízes. E não tenha vergonha não, irmãos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Todo mundo tem uma história de vida aqui. Todo mundo passou por alguma coisa. Mas você não pode ficar assim. Porque um dia, talvez você vai morrer. A sua raiz vai morrer. A sua árvore vai morrer. Mas hoje o Pai te dá uma oportunidade de mexer em você, para extrair o melhor, para que você volte a ter vida, para que você volte a ter ânimo, para que quando a gente olhe para você não seja uma máscara, mas seja algo verdadeiro. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. Agora, irmãos, é você e Deus. Eu, como falei, eu não tenho nada para te oferecer.
Mas o Pai que está na casa, Ele tem. E a casa foi preparada. Orações foram levantadas, louvores, clamores foram levantados. Mas agora é você e Ele. O que você tem guardado na sua alma? E quando você chega em casa, você deita a sua cabeça no travesseiro, você não consegue nem mais dormir, porque é tanta coisa que você guardou durante todo esse tempo. É tanta mágoa, é tanta falta, é tanto abuso que você passou, que você já não consegue nem olhar para Deus como um pai mais. Porque você não acha que Ele te ama, porque parece que com as pessoas dá certo e com você nunca dá. Parece que Ele fala com as pessoas, mas com você não. Você não consegue ver Deus como este pai presente, como este pai amoroso, porque no momento que era para você ter um pai, Ele te abandonou. Ele abusou de você. Ele fez coisas que você não queria. A tua família te abandonou, o ministério te abandonou. As pessoas queriam ver o teu resultado e quando não conseguiram, te jogaram para o lado. Falaram que para você já não tinha mais jeito. Alguém com palavras usou para te cortar, para te ferir, para te arrancar. Mas hoje o Pai começa a mexer na terra. Começa a mexer na terra. Vai doer, talvez um pouquinho vai, mas é necessário para que você cresça, para que você tenha uma base firme, uma base sólida, e para que nunca mais você permita que as pessoas acessem a sua vida. Você é escolhida, você é princesa, você foi escolhida desde o ventre. Você é escolhida do Pai, você é amada do Pai. E Ele quer que você desenvolva os seus dons e os seus ministérios. Ele quer que você frutifique, que você multiplique. Ele quer coisas de você. Mas você precisa permitir que Ele mexa no que precisa ser necessário. Que Ele mexa no que Ele acha que é necessário mexer em você. Olha para a pessoa do teu lado. Pergunta para ela: e as suas raízes? Tá firme ou tá balançando? Tá firme? A base tá sólida ou não? Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa e venha aqui na frente para nós orarmos, a declararmos raízes firmes nessa noite. Nessa noite é noite que você vai sair daqui de uma maneira diferente. Você vai sair daqui de uma maneira diferente. Não vai ser a mesma. As pessoas vão olhar e vão falar: o que aconteceu? O que aconteceu com você? Está diferente, está com brilho, está firme na presença. Aquela pessoa que olhou e falou: vai desviar, não vai aguentar. Vai sair daqui diferente, diferente, cheia da presença. Pai, nós te pedimos que a tua presença desça sobre este lugar. Nós conectamos neste momento terra e céus. Que uma atmosfera espiritual comece a invadir a igreja. Dê liberdade para o Espírito neste momento. Começa a Deus usar os teus filhos, os teus profetas dessa casa. Começa a liberar algo profético sobre este lugar. Comece a orar. Comece a pedir pela presença. Comece a pedir por água. Comece a pedir para que Ele firme as suas raízes. Permita que eu te veja. Seu toque é real, sua presença é real. Permita que eu te veja. O meu amado veio me ver, vim adorar. O meu amado veio me ver, vim adorar. Abre o corredor, irmãos. Abre o corredor, faz a serva do Senhor e vem aqui na frente. Isso, irmã Priscila, sai do seu lugar, vem colocar as mãos sobre essas mulheres. Pastora Hilda, pastora Ana, aleluia.
Vem orar por essas mulheres. Diaconisa Milena, vem orar por essas mulheres. Oh, bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Oh, oh, oh. Abraça uma mulher dessa e ore por ela. Deus quer restaurar a raiz aqui essa noite. Os comandos de Deus precisam ser fortes, irmão. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? O Cordeiro que por mim se entregou. Quem é esse que não me condenou? O Cordeiro e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Foi transformada. Eu não te troco por nada. Não, 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 não. Isso. Deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo transformar a sua raiz. Deixa o Espírito Santo transformar a sua raiz. O inimigo tenta laços embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, a força do fogo que faz o leão devoar. o Deus que derruba a muralha, Das reservas mais de fim, é o mesmo que pra
sou contigo, e Deus já tem um caminho aberto. Meu Deus, ei, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens cinzas em chuva de bênção. ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto sobre as águas, faz romper Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens cinzas em chuva de bênção. ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que chorei. Meu Deus, seja curado agora. E ainda adorar como se nada tivesse acontecendo. E ainda adorar quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. ei, ela cresceu. Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar, mulher. Claro que chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Escute. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Até o dia, até o dia, até o dia. Até o dia. Deus está curando raízes aqui nessa noite. A sua árvore vai começar a gerar crescimento saudável. A sua árvore vai começar a gerar. Você não vai se contentar nunca mais, só apenas. Você nunca mais vai entrar na contentação de apenas receber folhas, mas a sua raiz receberá profundidade. Pastor, e quando a minha raiz, pastor, começar a ser sufocada e não conseguir mais encontrar solo, Deus está dizendo: abraça a rocha. Vai abraçando, porque toda raiz, quando ela não encontra mais espaço na terra, ela precisa abraçar a rocha. E ela vai se enrolando, se envolvendo com a rocha. Deus está dizendo: eu sou a rocha da sua vida. Tua casa está enrolado comigo, sua família está enrolado comigo, seu ministério está enrolado comigo. Oh! Eu não sei se alguém vai pegar. Aleluia. Mas depois desse culto vai ser mais ou menos assim. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Vai! Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador,
adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que te em minha vida, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está na tua raiz, irmão. Ainda que tirarem minha vida, Quando chegar, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. te adorarei, te adorarei. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia! Oh, teu nome, Jesus. Aleluia! Espírito Santo. Deus, que culto maravilhoso. Tem mulheres enraizadas aqui essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias, que mulheres lindas, que mulheres maravilhosas. Quero expressar minha enorme gratidão pela vida da pastora Maristela, que aceitou nosso convite. Quero agradecer também as irmãs que vieram, né? Quero agradecer a irmã Priscila, a irmã Miriam que veio, né, louvar, aceitou nosso convite. Todas as irmãs que uma convidou a outra, né? Isso aí, né, irmãs? Irmãs animadas. Ô, glória, dá vontade de mais não parar, né, irmãs? Dá vontade de não ir mais embora, virar a noite. Então, essa presença do Senhor é tão real essa noite, né? Perdimos até a voz, mas o que importa é que nós sentimos a presença do Senhor. Ô, glória! Quem vai sair daqui regozijando da presença do Senhor? Quem vai sair daqui com as suas raízes gerando na terra cada vez mais, saindo daqui com essa palavra maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Aleluia! Eu quero convidar a irmã Nalva para estar dando um mimo para a pastora Maristela. Vem aqui, pastora. Glória a Deus. É um carinho das nossas irmãs aqui da casa, né? Se não fossem as minhas meninas, eu não conseguiria fazer essa festa, né? Primeiramente o Senhor, depois elas, né? Glória a Deus. Minha gratidão, meninas, pela vida de cada uma, né? Que ajudaram, que contribuíram nessa festa linda. Também a gente preparou ali um banquete. Ô, glória, nós já chegamos lá, um banquete. Vamos profetizando, né, irmãs? Diz que a palavra do crente tem poder. Vamos sair daqui profetizando. Ô, glória. A gente preparou ali um café, um bolo ali, irmãos, né? Para cada uma. Não saiam sem comer um pedacinho, tá bom? Então daí as irmãs vai estar servindo ali, tá bom? Ali no fundo ali. Amém? Glória a Deus. Eu passo a palavra para o nosso pastor. Amém, irmãs? Glória a Deus pela sua vida. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: a sua raiz cresceu ainda mais, irmão. Amém? Glória a Deus. Diga, você é um